Meu nome é Ian Reinel, sou cardiologista, formado na Faculdade de Medicina de Petrópolis em 2002. Fiz cardiologia no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estou atuando hoje em Itabuna, na minha clínica de cardiologia, Reinel Cardiologia. Trabalhei no Hospital Calixto Midler, fui intensivista da unidade cardiointensiva. Formamos a unidade, hoje eu estou afastado e trabalhando com cardiologia clínica e ecocardiografia. A medicina já veio desde a infância. Eu acho que antes de eu ser médico eu já era cardiologista. Foi herança de pai e mãe. Foi um sonho que nasceu do berço. Eu acho que nós quatro aqui, os quatro de berço já tinham já viam a paixão pela medicina de meus pais, e isso contaminou a gente de uma forma muito bacana, porque nós somos os quatro médicos, os quatro cardiologistas. Então, desde que eu me entendo por gente, que eu lembro de ter pensado em alguma profissão, eu já queria ser médico cardiologista. E na faculdade não era aquele aluno CDF que sentava na frente, era um bom aluno, sempre estava bem envolvido nos grupos de pesquisa e todas as atividades que tinham na faculdade, mas era aquele aluno ali mais para a galera do fundão, mas um bom aluno na faculdade. A cardiologia, né, na clínica médica, e a parte de cardiologia com certeza foi onde meus olhos brilharam. Mas eu fiquei também, Rafa, muito empolgado com a pediatria. A pediatria eu fiquei fascinado. Em alguns momentos eu até pensei que eu poderia ser pediatra, mas no final das contas acabei fazendo a cardiologia de adulto. Tem alguns professores que me marcaram muito. Tem o professor Rui, que foi o professor de clínica médica, e tem o professor Guilhermo Lopes, que também foi um professor de clínica médica, que marcou, acho que, o meu internato na faculdade, e pelo conhecimento desses dois professores, foram duas grandes referências para mim na vida. Meus pais, Rafa, meu pai e minha mãe foram sempre duas grandes referências na minha vida, como pais, como pessoas e como médicos. Eu até hoje procuro fazer medicina da forma com que eles faziam. Eles são meu guia, são os dois. Por onde eu me guio hoje na medicina, são por eles, com certeza absoluta. Cara, meu primeiro emprego, eu tinha recém chegado em São Paulo para fazer cardiologia e estava na casa de minha irmã à noite. E aí, por volta de umas 7 horas, ligaram para ela, perguntando se ela topava um plantão na Zona Sul, numa clínica, lá perto do Capão Redondo, em São Paulo. E aí era a minha oportunidade, meu primeiro emprego, meu primeiro dia, era talvez minha primeira noite em São Paulo. Eu começava na residência no outro dia de manhã. E aí eu peguei um ônibus, passei 2 horas dentro desse ônibus e fui para essa clínica lá perto do Capão Redondo, uma clínicazinha chamada Clinsul. E foi o meu primeiro plantão da vida, num pronto-socorro, nessa clínica, depois de 2 horas de plantão, cheio de livro dentro de uma mochila. E enfrentei esse plantão aí por alguns anos ainda na minha estadia lá em São Paulo. Bom, o que me ajudou foi a determinação, a vontade de fazer medicina, né, de fazer cardiologia, e ter compromisso. Então, o compromisso com o que eu estava fazendo lá, né? Eu estava em São Paulo fazendo cardiologia, e isso era o que eu almejava. Então não tinha tempo ruim, não tinha nada que fosse duro demais, porque o objetivo principal estava sendo cumprido. O conselho que eu dou para todo mundo, Rafa, é de
de que tem que estudar. Tem que estudar muito. Medicina a gente não aprende somente assistindo aula, a gente não aprende também só no livro, a gente aprende com o paciente, a gente aprende muito com o paciente, a gente aprende muito no dia a dia, mas o conselho que eu dou é estudar, é ler muito, não ler só medicina, mas ler sobre todos os aspectos da vida, sobre cultura, sobre filosofia, porque a medicina vai muito além do que tem nos livros de medicina. Um livro que veio aqui na minha cabeça agora, que foi um dos livros nesses últimos anos da minha vida que eu tive, talvez tenha sido um dos melhores livros que eu tenha lido nos meus últimos anos, que foi Sapiens, Yuval Noah Harari, o israelense. Esse livro foi, posso dizer que foi um dos melhores livros que eu li nos últimos 20 anos. Então, saber se comportar com as pessoas, saber conversar, saber ouvir, isso tudo é muito importante. Então, meu conselho é que agora, na fase, no início, estude, se prepare, porque o que vai vir lá na frente é difícil e o conhecimento é a base de tudo.